Essa música já é conhecida aí nas nossas palestras, e o nosso irmão Ciro ainda tem a colaboração aí de colocar, seguir a letrinha ali para cima. Aqui nessa casa eu entrei e aqui dentro vi sair. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudei a água da paciência. Religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui nessa casa de oração pratiquei o Evangelho. É por esse fuso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas vezes leitura e água da fé, religuei a casa toda santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos no jeito, pessoas posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, admirações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religuei a casa carroça, posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso que eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passos, palavras na água da fé, eu liguei toda a casa para Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa.
boa noite. Meu nome é Bernadette, como a Luciana já anunciou, pouca gente conhece. Estou brincando, é que nós já estamos juntos um pouquinho de tempo, né, André? Mas é um prazer sempre estarmos aqui, agora em especial presencialmente, né? E nós vamos falar sobre a área da família e a casa espírita, né? Por que nós trouxemos esse tema? Eu tenho sido convidada para trabalhar na área da família do CEES. E a gente faz parte de um grupo de 4 pessoas, né, que pensamos esse trabalho que foi que vem sendo desenvolvido Brasil afora, né, em diversas casas espíritas, em diversas frentes de trabalho. E há 5 anos, a Federação Espírita Brasileira, ela então incorporou e criou a área da família na FEB. E a partir da criação da área da família, foram criadas também diretrizes de implementação da área da família nas casas espíritas. Todas essas diretrizes, elas são baseadas em muitas conversas, né, no movimento de unificação, que é o movimento espírita. A Federação Espírita Brasileira, ela não determina por uma ideia de alguém o que vai acontecer. Ela acata, acolhe a participação de todo o movimento espírita do Brasil, que chega até eles através do CFN, do Conselho Federativo Nacional. Eu não vou ficar falando muito de siglas aqui, mas eu acho que eu preciso apresentar esse início para a gente se localizar. Por que a proposta existe, né? Então, esse slide vocês podem perceber que tem ali a FEB/CFN, que é a Federação Espírita Brasileira, e o Conselho Federativo Nacional, né? Que é uma entidade, o CFN, é uma entidade de unificação. A FEB já é uma entidade constituída como um grupo espírita, tem lá sua diretoria, tem lá seu CNPJ, mas o CFN, ele funciona como um órgão de coordenação, né? E ele vai juntando informações que chegam através das comissões regionais, que são comissões que reúnem federativas de estados, em algumas regiões do Brasil. O Rio de Janeiro faz parte da Comissão Regional Sul, que é do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, se eu não me engano. A gente faz parte do CR Sul e se discute. Cada federativa, cada estado leva suas demandas, suas questões e as reuniões vão acontecendo. Essas demandas chegam ao CFN com as várias comissões regionais do Brasil, né? E essas comissões, elas vêm sendo formadas pelas federativas dos estados. Então, o Rio de Janeiro tem o Conselho Estadual Espírita, o CERJ. Nós fazemos parte do CERJ através do nosso órgão de unificação municipal. Município que também está ligado a uma região do estado, que é dividido em 9 regiões, o nosso estado do Rio de Janeiro. Maricá faz parte da reunião 9, né, que junta aqui São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá. A gente também tem reuniões periódicas, discutimos a nossa região e levamos para o CERJ as nossas demandas. O CERJ leva para as comissões regionais, as comissões regionais levam para o CFN, o CFN leva para a FEB. E as nossas ideias e as nossas práticas são acatadas pela FEB porque foram discutidas no Brasil inteiro. Então, a nossa unificação ela não acontece de cima para baixo, mas de baixo para cima e num circular de informações e reuniões. Assim surgiu a área da família, a partir de muitas discussões
sobre quem estava realizando reuniões de evangelização de famílias, e foi como eu faço assim, você faz assado, vamos fazer assim, não, é melhor assim. E as pessoas foram se reunindo até que se chegou numa diretriz que está nesse documentozinho aqui, que é o Orientação Centro Espírita, que foi editado pela FEB em 2021. Esse documento, ele é editado pela FEB de 10 em 10 anos. Então, esse que foi editado no ano passado, durante a pandemia, ele está bastante atualizado, né, fruto de todas essas discussões, Brasil afora, sobre cada área que compõe uma casa espírita. Então, você quer iniciar uma casa espírita, esse documento vai te ajudar, porque ali tem como que a maioria dos grupos no Brasil afora fazem, como se organizam. E quais as fundamentações teóricas, tipo assim, quais os autores que defendem essa ou aquela prática, né? Então, ali você vai encontrar, dentro do Orientação do Centro Espírita, que a gente chama de OSCE, dentro do OSCE você vai encontrar diretrizes para implementar uma evangelização infantil, uma evangelização de jovem, uma reunião pública, um setor de comunicação, que hoje é o mais moderno aí depois da pandemia, ganhou uma visibilidade, foi mostrando-nos, descobrimos que tem uma necessidade muito grande de cada casa espírita ter pelo menos umas pessoas ligadas a essa área da comunicação, né? Que não é só simplesmente botar um cartaz no quadro de aviso, agora vai bem além disso, né? Enfim, e cada área da casa espírita tem ali uma diretriz de por que funcionar e como funcionar, né? Então, é muito útil para todos nós, não é nada que imponha nenhuma regra obrigatória, porque é uma orientação e é baseada na experiência da maioria. Né? Então, depois eu parto parte dessa área do setor da família, do SERJ, e nós discutimos bastante o texto que está lá no OSCE. Esse texto, que traçou as diretrizes da implantação da área da família, ele foi amplamente discutido no CERJ-Sul. Chegava para nós, para a gente darmos uma lida, ver o que achava que deveria acrescentar, voltava para lá, outra regional também lia e voltava, isso veio, até chegarmos num senso comum. E depois foi mandado para o CFN, que também discutiu e acrescentou e até ser editado. Então, é um documento construído a muitas mãos. E por isso ele é muito respeitado, né? Então, o nosso trabalho hoje aqui, ele está sendo um trabalho da Casa Espírita, mas também do setor da família do SERJ, que nós estamos com essa incumbência de centro em centro, conversarmos olho no olho sobre a importância desse tema e desse setor. Eu achei bastante legal, bastante pertinente, e vocês estão iniciando uma evangelização, né? Nosso retorno está sendo assim, que a gente se desestruturou um pouquinho e agora nós estamos voltando devagar. E nessa estruturação, quem sabe vocês conseguem ir além da evangelização do jovem e da criança. Porque as diretrizes da área da família é que a gente crie também um grupo de evangelização dos pais, não é? Porque fica bem complexo a gente evangelizar a criança e o pai vem atrás e leva... A gente fazia isso antigamente, Marlete. Sim, aqui, sim. Há mais ou menos 4 anos atrás, enquanto as crianças estavam brincando lá fora, a gente fez um grupo de estudo maravilhoso. Exato. Então, isso é muito importante. Não era algo fazer parte desse plano, não era algo. Uhum. Isso é muito importante. E aí, o que eu trouxe? Eu trouxe alguns princípios e metas que tem no OSCE. Então, vocês podem baixar o OSCE, ele está disponível no site da FEB, em PDF, e pode ser, já tem no livro físico, já pode ser comprado
tanto na Livraria da Fé quanto na livraria do próprio CERJ, ok? Então vamos lá, os princípios de uma área da família ou setor da família, como você queira chamar. Primeiro, eles consideram que a família é o principal núcleo educador, onde os espíritos imortais reencarnam para os reajustes necessários e para ampliar seu processo na caminhada evolutiva. A gente, então, considerando que a família é esse lugar onde tudo começa, né? Onde a reencarnação acontece, a gente não pode desconsiderar a família quando vem na casa espírita. Alguém vem à casa espírita sozinho, e muitas vezes vem por anos e anos sozinho, né? E a gente sequer lembra que essa pessoa está inserida numa família, tem um planejamento reencarnatório totalmente vinculado a essa família, e muitas vezes a gente ignora isso, né? Então, como lidar com isso, né? Então, a gente vai percebendo, e não dá para a gente ignorar a família na casa espírita, né? É o frequentador X, não, o frequentador não é uma ilha, ele tem uma família, ele faz parte de um grupo complexo, e ele tem dificuldades. Se ele tem um problema, toda aquela família tem o mesmo problema, porque ninguém passa por um problema sozinho dentro de uma família. Então, a gente, quando acolhe alguém, a gente tem que lembrar que mais alguém tem aquele mesmo problema e sofre com aquele problema que aquela pessoa tem, né? Então, a gente vem no segundo princípio, que a família é um núcleo de acolhimento de espíritos em diversos graus de desenvolvimento e com experiências e vivências diferenciadas. Então, uma família não é homogênea. Não existe numa família todos os espíritos ali encarnados dentro do mesmo padrão de desenvolvimento. Existem aqueles que estão mais adiantados e aqueles que estão menos adiantados. Uns vêm para ajudar, outros vêm para serem ajudados. E a gente precisa entender que a família é esse núcleo de acolhimento, né? E que as pessoas ali são diferentes, né? Portanto, devem ser compreendidos em sua diversidade socioeconômico, cultural e espiritual. Cada família é um universo dessas, né, características aí. Bem como, e isso é muito importante a gente ressaltar, bem como em suas diferentes configurações atuais. Veja bem, nós não estamos, quando falamos em família, na doutrina espírita, nós não estamos com um discurso excludente e moralista da família. A gente aceita que a afinidade ela é uma forma de família conforme está no livro dos Espíritos, que nós respeitamos todas as configurações de família. Tá? Então, nós temos a obrigação de acolher todas as configurações familiares da sociedade. Então, não há nenhuma conotação excludente dentro do nosso trabalho, ok? E isso está no documento e eu achei muito legal estar no documento, porque existe um movimento religioso no Brasil de exclusão de modelos diferenciados de família que não estão de acordo com o que os nossos princípios defendem, ok? Então, todos devendo ser acolhidos e amparados nas suas necessidades, tanto materiais, físicas, emocionais e espirituais, pelas comunidades espíritas. Então, muitas vezes, a gente percebe também que as casas espíritas se preocupam muito em evangelizar as famílias assistidas, somente aquelas que têm uma situação social e econômica comprometida. Como se nós, da classe média, baixa, alta, seja o que for, a gente tivesse muito para ensinar, né? Então, a gente acha esse comportamento assim, um pouco pretensioso, de forma que o presidente da Casa Espírita também tem programa familiar.
né? Eu tenho meus problemas familiares e cada um de vocês sei que tem também. Tem problemas de conjugalidade, problemas com idosos adoecidos, temos problemas com idosos angustiados em casa, temos problemas com filhos adolescentes, com filhos drogadizados, com namorado de filhos, com noras, todo mundo tem problema. Então, o nosso papel na Casa Espírita é abordar a família como uma família. Não a família do pobre, a família do rico, a família... Não, família é família. Todas as famílias têm seus problemas. Cada um, lógico, vai tender a ter mais. A questão social é uma coisa muito séria, que implica em outros problemas também, né? Nutricionais, emocionais e tudo mais, mas que também a gente vê pessoas lidando com isso de uma forma maravilhosa, que nos passam lições de vida muito grande. Então, a gente não pode ficar também com essa atitude de que só vou evangelizar a família que recebe a cesta básica, que é muito comum, não é aqui em Maricá, é no Brasil afora, né? E a proposta da área da família não é essa. Essa é uma proposta da assistência e promoção social, que oferece às famílias que recebem suas cestas básicas, né, alguma reunião, algum evento, alguma coisa que as leve numa reflexão de valores e tudo mais, sem imposição de religião, porque até é proibido por lei fazermos imposição de religião em troca de uma cesta básica. Isso é uma prática que não se deve realizar, né? A gente precisa respeitar a religião do outro, né? E o outro está com fome e ele vai se submeter às vezes, né? Porque ele precisa daquela cesta básica. Então, não é o ideal. O que nós estamos aqui falando é sobre reuniões de família de todo mundo, né? De toda e qualquer pessoa que frequenta, que trabalha na Casa Espírita também. Ou que seja assistida também, né? Bom, e a família também é uma fonte de desenvolvimento individual e social, que tem por finalidade favorecer as realizações morais e espirituais de todos os que estão sob sua responsabilidade. É muito importante que a gente reconheça que a família ela é um local onde nós construímos a base da sociedade. Quando eu educo um filho, esse filho vai para a sociedade, seja para a escola, seja para o trabalho, seja para constituir uma sua família mais tarde, essa pessoa é quem forma a sociedade. E dependendo de como eu educo, eu estou formando uma sociedade boa ou ruim, não é? Então, lá no Livro dos Espíritos, a gente percebe que tem uma pergunta que o Kardec faz, de que se não tivessem mais as famílias, como seria se o laço das famílias fosse fragilizado, né? E eles dizem, os espíritos, que se você fragilizar a família, que a consequência, né, é a recrudescência do egoísmo, né? A recrudescência é uma espécie de uma epidemia, não é? Não é, Cris? Eu acho que é um termo muito usado para uma coisa que se alastra. Agravar o egoísmo. Agrava. E é o que a gente está vivendo hoje. Uma sociedade de indivíduos extremamente egoístas, egocêntricos, né? E isso está sendo construído na família. Nós saímos de uma fase da sociedade muito triste. Eu não estou aqui querendo ser saudosista, porque a família, minha família era boa antigamente, hoje não é mais. Não é isso. A gente não pode achar que as coisas eram boas quando existia a exploração da mulher, quando existia o silenciamento da própria criança, né? A gente era muito egoísta ali dentro daquele ambiente ou submisso naquele ambiente. Ninguém era muito feliz dentro daquele modelo. A gente era contido. Não era feliz, né? Só que da minha geração em diante, né, e eu tenho 63, quer dizer, a minha geração ainda teve uma criação muito contida,
Minha mãe foi uma mulher contida, a mãe dela foi mais ainda, mas a minha mãe ainda foi uma mulher que não podia sair sozinha sem levar uma filha com ela, nem para fazer compras na quitanda. A minha mãe foi uma mulher que não pôde completar o ensino médio porque não era permitido uma mulher casada, ela casou muito cedo, não podia estudar de jeito nenhum. Então, claro, existem as exceções, mas a geração da minha mãe foi uma geração de mulheres totalmente submissas, submetidas, né? Os homens, por sua vez, não tinham grandes virtudes, embora se posassem como se fossem muito bons moços, né? Mas todas as bobagens que faziam bem escondido, ninguém precisava saber, e quando sabia também não era para falar, para não sujar o nome da família, e aquela paz superficial fazia um modelo de sociedade que, para mim, não é uma sociedade ideal. Aí a gente saiu desse modelo e achamos por bem não submeter nossos filhos a qualquer dificuldade que nós, né, eu passei, o meu filho não vai passar. Então, o que aconteceu, né, é um processo de transformação e de evolução, não deixa de ser, mas todo o processo de transformação, ele passa por uns reajustes, por uns ajustes. Então, a gente percebeu uma família saindo de um modelo muito controlador para um modelo muito aberto, né? E a gente não soube dizer o não na hora certa, não soube dizer o não como deve ser dito, né? E criamos aí uma geração de pessoas fragilizadas que não sabem enfrentar os problemas da vida, e cada vez isso está se multiplicando, porque os filhos dessas pessoas também, né, estão se tornando. Você vê que os índices de suicídio nunca estiveram tão altos em jovens, né? A violência entre jovens nunca esteve tão alta, porque nós não sabemos. E aí você vai estudar sobre suicídio de jovens, se suicidou porque o namorado desmanchou, porque a namorada desmanchou, foi cancelado na internet. Motivos que para nós parecem banais, mas para uma criança que nunca recebeu um não, para uma criança que nunca experimentou uma frustração na vida, eu me lembro, olha, eu me lembro do meu sofrimento quando eu tive a minha primeira decepção amorosa aos 14 anos. E a gente sabe como dói. Mas, como eu tinha uma mãe que falava pedala, Robinho, né? Desde pequena que eu tinha que, não tive muito mimo, eu tive que engolir meu choro e seguir a minha vida. Mas a criança de hoje não está conseguindo. Não está conseguindo. Nós estamos fragilizando nossos filhos, porque nós estamos abrindo demais. A criança hoje participa de todas as questões do adulto, sabe? A criança não tem estrutura emocional para participar de todos os problemas dos seus pais, né? E aí ela vai acumulando dificuldades emocionais, medos infundados, que vão se tornando pessoas que estão aí na sociedade fazendo coisas que a gente fica estarrecido de ver, né? Agora, isso tem jeito, porque tem muita gente já trabalhando isso, recorrendo a isso, e nós que somos reencarnacionistas sabemos que as lições estão sendo aprendidas para que haja um reajustamento em breve. Isso é o período de transição planetária. O período de transição planetária não dá um salto, a gente tem que experimentar essa liberdade, ver que ponto a gente pode apertar os parafusinhos da educação, não é? E aí a gente vai acertar uma hora. Mas para isso a gente tem que conversar sobre isso. Então a proposta desse núcleo de acolhimento, né, é muito importante para a nossa análise. E a casa espírita, ela não pode não pensar nisso. Ela não pode não pensar nisso. A gente fala, mas tem evangelização. Tá, a evangelização dura 1h30 por semana. Quem evangeliza essa criança? É o evangelizador ou são seus pais?
Então, se nós não evangelizarmos os pais, nós não vamos evangelizar as crianças, não é? Existem casos que, mas eu estudo, eu sei tudo do Livro dos Espíritos, tá? Mas isso não tá trazendo os assuntos familiares. A gente estuda de reencarnação, a gente estuda de perispírito, sei tudo de perispírito, sei tudo do plano espiritual, mas como é que eu resolvo o meu problema com minha filha, que é rebelde? Como é que eu resolvo o problema com meu marido, que a gente só se encontra em casa, parece um hotel, cada um troca de marmita, né? Vai para um lado, a gente só dá um tchauzinho, oi. É assim que nós estamos vivendo, numa roda viva de muitas ocupações, e a falta de intimidade, a falta de acolhimento, de comprometimento. A gente não desiste dos casamentos com qualquer contrariedade, não é? A gente tem enfrentado e visto problemas muito graves para a sociedade, porque essa família desestruturada, ela desestrutura a sociedade. Ela desestrutura a sociedade. Eu trouxe aqui, eu não queria atrapalhar a tua edição, mas vou. Não tem problema, não. Pode ficar à vontade. Menores de idade infringem leis pilotando motos e causam acidentes. Vídeos vão parar nas redes sociais. Nós pegamos isso aqui no G1, tá? E a mãe diz o seguinte, segundo a mãe, a menina que causou os acidentes, ela pilota desde os 3 anos. Ela já ganhou ela ganhou uma moto elétrica com 3 anos. Depois, aos 5, começou a participar das competições, né? De motocross para crianças. Então, essa menina estava participando de uma motocross que causou um acidente e ela tem apenas 7 anos. Então, a gente percebe que essas coisas existem. Você vai nesses blogs, nesses canais de YouTube, crianças pequenas, né? Fazendo programas, ocupando todo o seu tempo com coisas fúteis, que as mães e os pais inflam a vaidade daquela criança de tal forma que elas se tornam youtubers com 6, 7 anos de idade e já dão ordem em casa, elas pagam as contas da casa. Né? E elas é que decidem as coisas na vida da mãe, do pai, da família. Né? Estudante vítima de agressões por homofobia na Bahia relata ameaças e diz ter medo. Peço proteção pela minha vida. A mãe da vítima contou que não sabia que o filho era vítima de homofobia, né? E nem de intimidações, até que ele foi agredido, quase morto. Por onde andava essa mãe? É isso que eu pergunto. Por onde andava? Ela não enxergava que o filho dela estava sofrendo perseguições? Não enxergava. E ela dá um depoimento na internet sobre isso tranquilamente, não é? Após 5 anos em orfanato, 6 irmãos ganham lar, mas foram adotados por um casal gay. Então é por isso que a gente fala, a gente respeita todas as configurações de famílias. Não adotaram um dos irmãos, adotaram 6. Precisam ser seres humanos muito legais para fazer isso, não é? E Joana de Ângeles fala, a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abaladas em suas estruturas. Então vamos parar e pensar o quanto é importante não só a gente estudar o perispírito, a gente estudar os mundos habitados, mas a gente estudar os assuntos familiares, as dinâmicas familiares na casa espírita. Que é isso que está angustiando as pessoas e é isso que está desestruturando a sociedade. E nós falamos tanto
de uma sociedade melhor, de um mundo regenerado, mas isso não vai acontecer sem uma família regenerada, né? E objetivos de uma área da família na casa espírita: dinamizar junto às famílias, né, as campanhas permanentes da FEB, que são: o melhor é viver em família, em defesa da vida, construamos a paz promovendo o bem e implantação do Evangelho no lar. São campanhas que a FEB está sempre nos dando e a gente às vezes vê lá na internet, mas não traz para a casa espírita, né? Não se fala em aborto na casa espírita, não se fala. Outro dia fizemos um grupo, nós temos um grupo de jovens espíritas de Maricá, e nós fizemos um dos encontros, que a gente faz há 12 anos, encontros todo ano, e a gente teve um encontro sobre temas da atualidade. E eu coloquei, eu estava com jovens de 18 em diante. Tinha jovens de 20, de 25, de Casas de Maricá, tinha alguns de Itaboraí, tinha alguns de Niterói. E eu comecei a colocar cenas, cena de assédio sexual, cena de violência, e aí eles iam debatendo sobre cada foto que eu botava, né? E aí quando eu coloquei do aborto, ficou um silêncio. Aí eu falei, vocês não vão falar nada? Aí um rapazinho falou assim, mas pode, tio? Eu falei, como se eu não pudesse, eu não tinha posto a foto. Na minha casa espírita não pode falar de aborto. Aí eu falei, por que não pode? Não, porque a gente não é, a gente é a favor da legalização. Aí o outro lá, eu também sou. Eu falei, então vamos falar sobre isso. Porque eu não tenho medo nenhum de falar de aborto. Porque eu não sou a favor e tenho muitos motivos para não ser a favor. E a doutrina tem muitos argumentos para você não ser a favor do aborto. Aí começou, mas foi um debate maravilhoso. E muitos deles saíram dali com outras ideias, né? A gente não quer falar de aborto porque a gente não conhece, a gente não estuda o assunto e tem medo de falar. E o jovem tem argumentos muito fortes, porque tem muita mulher pobre morrendo em clínicas clandestinas no nosso país, porque as mulheres ricas fazem aborto tranquilamente em clínicas chiques e não correm risco de vida. Tem pessoas, eu tenho uma amiga que a irmã dela foi para a França fazer aborto. Pessoas que podem pagar uma viagem para a França, faz o aborto e volta. E aí quem está sofrendo é só o pobre. Fundo de que toma. Então a gente tem que compreender por que ele é a favor. Né? Não é concordar com ele. Não é ficar... Mas sabe o que acontece? A gente fica horrorizado. Meu Deus, o jovem espírita a favor do aborto. E não quer nem conversar sobre isso. Isso é um erro. A gente tem que trazer para a discussão. A gente tem que trazer, me convence. Vai. E eu falei para eles, me convençam. E eles começaram. E aí eu, né? Porque nós temos argumentos. A reencarnação é o melhor de todos. A obsessão é um excelente argumento. O egoísmo, né? A falta de comprometimento com as leis divinas. O livro dos Espíritos, o Evangelho, tem resposta para essas coisas. Lógico que a gente não vai convencer todos, né? Alguns saíram de lá, tia, eu não sou a favor do aborto, mas eu sou a favor da legalização. Já é um avanço, porque não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. Nós temos um discurso moralista muito forte, de que tudo é do mal, né? Existem coisas muito ruins, mas que precisam ser conversadas. A gente não deve fazer, mas a gente não deve fazer consciente porque não faz, e não porque é proibido. Né? Porque é muito melhor a gente fazer algo, né? Assumir alguma coisa, não vou fazer porque não é certo, não é bom, não me convém. Né? Mas, enfim, são assuntos muito polêmicos, eu concordo, mas que podem ser trazidos. Sabe por quê, gente? O sofrimento dos pais, de quem é envolvido com drogas, é imenso. É imenso. E onde estão eles? Não estão na casa espírita. Estão na igreja evangélica, sabia? Porque na casa espírita
Não tem muito espaço para esse assunto, não. Não é? A gente não tem muito espaço para as discussões sobre como e tem vergonha. Como que eu vou dizer na casa espírita que meu filho usa como? Entende? Então, se não tem um grupo de pais conversando, e aí um fala, meu filho tem, outro tem, ai, não sou sozinha. E aí as conversas, vamos ver o que a doutrina tem para nos dizer sobre isso, não é? E nós temos uma vasta literatura espírita que ajuda demais na prevenção, no tratamento. A própria doutrina é uma prevenção, porque a alegria de viver é uma prevenção. Então, nós, quando trazemos esses grupos para conversar, a gente vai trazer esses problemas para a roda. Tá? Não estamos falando de grupo de estudo da doutrina espírita, esses grupos que a gente já tem. Claro que a gente pode fazer parte desses, lógico que deve, mas trazer um grupo de estudo de assuntos familiares. Entende? Que tenha uma periodicidade, 15 em 15, mês a mês, uma vez ou outra, um evento, um seminário, mas eu já estou me adiantando aqui, vamos lá. Então, isso está aqui no slide. A gente pode, o objetivo desse grupo é planejar em conjunto com as outras áreas do Centro Espírita estratégias de ações, né, pertinentes à família, atendendo as crianças, adultos e idosos. Claro que nós somos idosos ativos, né? Aqui, dois ativos. Aqui o outro. A gente é idoso ativo. Agora, todos os idosos são como nós? Quase todo mundo tem um idoso lá em casa, sabe? Deprimido, esperando a morte chegar. Não tem? Eu tenho. E meus converso tanto, falo tanto, não adianta. Sabia? Como é difícil lidar com essa pessoa que já desistiu da vida. Né? E por que não trazermos esse idoso para de vez em quando bater um papinho, tomar um cafezinho, fazer um crochêzinho à luz da doutrina espírita? Não é aquele grupinho de idoso feliz, não. É um grupinho da doutrina. Vamos estudar o Evangelho, vovó. Vamos estudar o Evangelho. Aí fazer um tricôzinho, um cafezinho da tarde. Por que não? Por que não trazermos esse idoso para as conversas, né? É uma rodinha. Eu me lembro uma vez, nós fomos numa reunião lá em Itaipuçu, na reunião do nosso conselho. Aí chegou uma senhorinha muito idosa, com um bolinho assim, era 8 horas da manhã, domingo, a gente se coisa de velho, né? Reunião domingo, 8 horas da manhã. Aí a gente foi, ela veio com bolinho, aí eu falei assim, moça, pra que esse trabalho todo? Ela, por favor, é a minha maneira de ajudar. Você entende? Como o idoso se sente feliz em poder estar ali contribuindo com um bolinho da manhã ali pra gente? Se sentindo útil. Então, sabe, o idoso tem muito para nos dizer, tem muito para nos contar sobre a vida dele. Então, se a gente pega um grupo de pais e traz um idoso e bota junto, ele vai ter muito para ensinar. Já viveu. Só ter paciência. É só ouvi-lo. Respeitar a experiência dele. E geralmente ele fica quietinho lá no canto, não fala nada, porque o velho é maltratado nesse país, né? Eu já sei que eu estou sentindo na pele já. Um dia estou eu dirigindo, aí um moleque me sai da garagem de moto na minha frente, na subida da Rua do Céu. Quem conhece a Rua do Céu sabe. E eu acelerando meu carro velho, que se parar ali tem que botar a primeira de novo. E o moleque saiu de moto de ré. Eu tive que parar, fiz assim. Aí eu, que é, sua velha? Gente, doeu lá no fundo da alma. Nunca ninguém tinha me xingado assim, com tamanho coisa. Falei, mas por que eu fiquei tão zangada? Discriminação. A discriminação dói pra caramba. Né? Se eu fico imaginando o que uma pessoa preta não passa, o que não é? Que ela é julgada. Você para para ver. Uma pessoa idosa, velha, ela tem sabedoria, ela já foi útil,
Você encarnar que aquilo dali é depreciativo, eu não vejo. Não pode. Não é depreciativo. Claro que Você não. conseguiu chegar onde muitos não chegam, Isso. você aprendeu muito, você tem uma visão totalmente diferenciada e você só não tem, então posso te responder. Você já responde, é fato. Mas em compensação você ganha da vida no restante. Entende? Não Eu troca. não esquento me chamando de velha, não. Eu não troco a minha idade por nenhuma outra. Você falou assim, negócio de trânsito. Lá em Alagoas, a rua aí estão botando o carro do outro lado da calçada. Para o centro da Fica garagem. tudo apertadinho. Passa aí da garagem com um carro velho, né? Como você tem hidráulico, né? Eu faço a força para sair, vou lá, quase batendo o carro do outro lado, tá na direção. Aí demora, eu fazer para não bater no meu filho. Aí veio um senhor, um mais novo, aí veio, parou, quase bateu, né? Olhou para mim. Tá na hora de você parar, não, velho. Olha aí, você sentiu, não é horrível? Não, eu não fiquei chateado, não. Eu falei, ele não vai chegar, depois tu não chega até mim. Roubou a praga. Tô brincando. Mas vira uma... Tinha idoso, né, velho? Tinha idoso. É doido. Mas enfim, isso existe e a gente precisa conversar sobre o que a gente sente. Daqui a 20 anos a gente volta a conversar. Deixa ele. A gente juntar, levar um idoso para conversar com os jovens, levar, né? Eu, por exemplo, eu tenho 63 anos. Gente, eu dou aula para criança de 5 anos. Entendeu? Pré-2. Eu dou aula para eles e eu adoro. Brigo pra caramba, sou braba, né? Mas eles sentam no meu colo, a gente brinca, a gente rola no chão, entendeu? Eu na minha cadeirinha, porque eu falo pra eles, não, no chão não sento não, vamos com calma, aí de vez em quando eu sento. Mas enfim, renova a nossa alma, a criança gosta. E quando eu comecei, eu achei, eles vão me achar velha, eles nem notam que eu sou velha. Né? Essa semana mesmo eu estava contando umas histórias sobre Maricá e quando eu levantei, eu estava no chão, aí o joelho não aguentou, aí eu fui devagarinho assim, aí, ué tia, você é velha? Eu falei, ué, você nunca notou não? Você nunca tinha notado, não, olha o cabelinho, aí ele riu a beça, eles são muito ingênuos, né? Então a gente precisa planejar ações e estratégias e eu realizar ações de acolhimento, consolo, esclarecimento, orientação dos integrantes do grupo familiar que são acolhidos, que frequentam ou que trabalham. Então, muitas vezes, aquilo que eu falei no início, eu frequentei a casa espírita sozinha durante muitos anos. Meu marido não gostava do espiritismo. E meus pais também não. Meu pai até que gostava, mas assim, eles criticavam. Você sai toda hora para ir no espiritismo, deixa as crianças aí. E as crianças não podiam ir porque meu marido não deixava. Não se pode impor religião, essas coisas. Aquilo foi, durante alguns anos, eu fui, né, comendo pelas beiradas. Hoje o danado frequenta a casa espírita, tudo bem. Mas, enfim... Mas nunca ninguém me perguntou, por que seu marido não vem? Por que sua família não vem? Isso devia passar na cabeça de alguém, mas não perguntavam, entende? E é assim que a gente age muitas vezes. E não custa a gente conversar, tudo claro. Vamos fazer um almoço, chama a família toda, não vamos falar de espiritismo não. Vamos fazer um almoço na casa espírita, traz a família toda para comer com a gente. Talvez eles consigam, né, se sentir acolhidos, se sentir vontade. Então é aqui que você vem, que legal, né? A gente precisa ter essa atenção. Um dos objetivos é exatamente esse, tá? Despertar nas lideranças e nos trabalhadores o interesse pelo trabalho sistemático da evangelização da família. Então, esse é o trabalho que eu estou fazendo hoje aqui, de despertar o interesse, né? Tanto de vocês quanto de quem está à frente dos trabalhos da casa. Estimular a abordagem contínua
desses temas, né, nas atividades da casa, estimular esse tema tanto na evangelização quanto na reunião pública, como eu estou trazendo hoje. Pode estar uma vez por mês, vamos falar de família na reunião pública. Já está começando um trabalho aí, não é? E como fazer, né, aquilo que a gente falou, pode ser. O que tem mais comum é o que se chama normalmente de evangelização de pais irresponsáveis, mas que a gente prefere chamar de grupo de estudos de assuntos familiares, porque uma pessoa que não tem filhos pode participar, quem sabe uma jovem, um jovem que está pretendendo formar sua família, uma pessoa que se interessa por esses temas. Então, não vamos fechar para pai irresponsável de quem vem na evangelização, não necessariamente, mas que é importante, sim. Existem casas espíritas que acham que tem que estudar o mesmo tema, a criança tem lá o currículo dela, e o pai tem que estudar o mesmo tema. Antigamente até eu fazia isso, mas a gente foi descobrindo que isso não é o ideal. Por que que não? Porque a criança tem um currículo, a própria FEB tem as apostilas que vem traçando um currículo para quando a criança, para cada idade tem uma abordagem, tudo. A criança ao longo de sua vida infantil, ela vai ter uma noção geral do espiritismo. E o pai, às vezes, já é um frequentador da casa, já estuda num grupo de estudo da casa. Para o pai, o interessante é os assuntos familiares. Entende? Então, ali ele vai conversar sobre as questões de suas famílias. Mas no início ninguém vai contar nada, ninguém vai falar. O planejamento sempre é bom que seja participativo. Vamos planejar sobre o que vocês gostariam. E às vezes, na hora da reunião, um desabafo aqui, que o dinamizador não vai falar nada, mas já coloca aquele assunto para um planejamento futuro, não é? A gente vai descobrindo pelas conversas as necessidades do grupo, e a FEB também tem algumas sugestões de temas ligados à família, entendeu? Tem lá um folhetim, e o próprio ENEF, não sei se vocês conhecem o ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita no Rio de Janeiro, que acontece durante o Carnaval, que é junto com a COMERG, que é a Confraternização de Jovens Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. O ENEF tem seus cadernos de estudo com propostas de dinâmicas, com proposta de abordagem de temas familiares também. E ali você pode ir pegando assuntos, né? E assuntos que podem ser estudados de forma bem leve, bem gostosinha, sem um estudo muito assim, carrancudo, mas que as pessoas se sintam bem acolhidas, e em uma hora da semana ali você consegue, né? Existem uns grupos muito interessantes que se mantiveram durante a pandemia fazendo evangelho no lar. Então, substituíram a reunião de assuntos familiares pelo evangelho no lar online. E estão aí até hoje, né? Então, também podemos fazer seminários sobre família, encontros de família, campanhas com folhetos, né, para defender. Fala, querido. Que eu lembrei que na escola hoje eu morei, eu fui encontrar uma espírita, né, uma vez. Aí, durante a pandemia, os pais podiam participar junto com os jovens e as crianças nos encontros. E sempre acontecia sábado. Então, a gente conversava sobre vários assuntos, né? Sobre aborto, caridade, aborto, né? E drogas também. Então, assim, a gente assuntos familiares. Entendeu? Bem abordado. E, inclusive, durante a pandemia, surgiram muitos grupos de pais. Por quê? Porque para acontecer a evangelização infantil, os pais tinham que estar juntos. Porque o jovem não, o jovem sabe mexer no Zoom, sabe entrar na internet, mas a criança pequena não. Aí o pai acabava fazendo e eles tomaram gosto e estão aí fazendo um grupo de estudos de pais até hoje, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês, né? Espero que tenha sido útil, que tenha plantado uma sementinha, ainda mais de vocês que estão começando aí com a evangelização da criança e do jovem, né?
Tá bom? Obrigada pela atenção. Também. Obrigado.